Conhecida como a Perdição de Cavazar, a Maldição dos 13 ou as 13 Badaladas do Sino, é a lenda que fala da queda de uma cidade lendária, conhecida como Tilos ou Cavazar, e se localiza no centro de um grande pântano, onde outrora a região eram pastos verdejantes habitados por pessoas comuns do território chileano. Tilos era uma das cidades mais importantes para os homens e um dos maiores centros comerciais do Velho Mundo. Todas as versões conhecidas da história compartilham muitas semelhanças, e a mais relevante é o papel dos anões na última batalha contra os Skivens. Esta literatura, em específico, contém a primeira citação da aparição dos Skivens. Não se sabe se antes disso eles já existiam. Então, começamos com o que pode muito bem ser o primeiro exemplo registrado da atividade Skaven, preservado nas 13 estrofes do antigo poema épico chileano. Embora rejeitado pela maioria dos estudiosos, sendo visto como um exemplo do capricho poético sombrio de uma época passada, quando visto à luz das evidências que já vimos, parece-me que os eventos registrados nas estrofes têm um toque de verdade sobre eles. Simplificando muito, dos eventos descritos parecem estar de acordo com o que sabemos sobre os costumes dos homens-rato, indicando que o autor desconhecido do poema certamente tinha conhecimento deles, no mínimo. Quanto às questões mais amplas de onde a cidade mencionada estava localizada, ou se as pessoas da cidade eram os ancestrais dos chileanos modernos, isso é assunto para um outro momento. Por enquanto, apresenta apenas uma ampla tradução em prosa da substanciação do poema, permitindo assim ao leitor formar sua própria opinião sobre os fatos e se os homens-rato desempenharam algum papel nos horrores descritos nele. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, onde homens e anões viviam juntos, sob o teto de uma grande cidade. Alguns diziam que era a cidade mais antiga e maior do mundo, e existia antes do tempo dos Barbas Longas, ou mesmo dos humanos, construída pelos antigos e mãos mais sábias das eras outrora deste mundo. A cidade ficava acima e abaixo da terra, de acordo com a natureza da população que morava lá. Os anões governavam em seus grandes salões de pedra, abaixo do solo, e mineravam ouro e o ferro dentro dos corredores de rocha o dia inteiro, enquanto os homens colhiam os campos de milho que cercavam a cidade com uma manta de tiras de ouro. O abraço do sol em seus rostos rosados os davam o fruto da terra, e os homens riam e todos estavam felizes. Um dia, os homens da cidade decidiram que deveriam louvar seus deuses por suas boas fortunas. Eles planejaram um templo, como o mundo nunca tinha visto antes. Na praça central, um colossal salão seria construído e encimado por uma única torre que perfuraria as nuvens, tão alta que tocaria o coração dos céus. Depois de muito planejamento e com a ajuda dos barbudos, eles iniciaram sua tarefa monumental. Semanas se tornaram meses, e meses se tornaram anos, e os homens ainda estavam construindo. Eles envelheciam e ficavam grisalhos, trabalhando naquele grande templo. Seus filhos continuavam seu trabalho sob o sol do verão
e as chuvas do inverno. Finalmente, depois de muitas gerações, começaram os trabalhos da grande torre. Os anos se passaram e a torre atingiu tal altura que os homens achavam cada vez mais difícil levar as pedras até o topo. Eventualmente, o trabalho diminuiu muito e terminar a torre parecia ser impossível. Então, veio um estranho entre os homens da cidade que se ofereceu para ajudá-los. Ele pediu um único benefício em troca e afirmou que se eles concedessem isso, ele completaria a torre em uma única noite. Os homens disseram a si mesmos: o que temos a perder? E eles se ofereceram para fazer uma barganha com um estranho vestido de cinza. Tudo o que ele desejava era adicionar sua própria dedicação aos deuses na estrutura do templo. Os homens concordaram e o acordo foi fechado. Ao anoitecer, o estranho entrou no templo inacabado e ordenou aos homens que voltassem à meia-noite. As nuvens varreram as luas, encobrindo o templo na escuridão, enquanto os homens partiam. Por toda a cidade, os homens observavam e esperavam, enquanto as horas passavam, até que, perto da meia-noite, um ou dois deles se reuniram novamente na praça do templo. O vento soprou e as nuvens se separaram enquanto eles olhavam para o templo. E então a torre ergueu-se como uma lança ininterrupta contra os céus, pura e branca. No seu ápice, um grande sino com chifres estava pendurado, brilhando friamente ao luar. A dedicação do estranho aos deuses estava lá, mas do próprio estranho não havia sinal. Os homens já haviam concordado e o acordo já estava fechado. Eles se regozijaram porque o trabalho do pai e de seu pai estava feito. Eles se aproximaram para entrar no templo e então, ao soar da meia-noite, o grande sino começou a tocar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Lentas e pesadas, as ondas de som passavam pelos quarteirões da cidade. 4, 5, 6 vezes o sino tocou, como o pulso entorpecido de um gigante de bronze. 7, 9. O som do sino ficou mais alto a cada toque. Os homens cambalearam para trás dos degraus do templo, agarrando e tapando os ouvidos. 10. 11. 12. Na 13ª badalada, um relâmpago dividiu os céus e o trovão ecoou pela noite. Bem acima, o círculo escuro do sino foi iluminado por um clarão brilhante e tudo caiu em um silêncio ameaçador. Os homens fugiram para suas camas, assustados e intrigados com os presságios que tinham visto. Na manhã seguinte, eles se levantaram para descobrir que a escuridão havia chegado à sua cidade. Nuvens de tempestade se ergueram sobre os telhados e caiu uma chuva como nunca tinha sido vista antes, negra como a cinza,
A chuva caía e empoçava as ruas, manchando os paralelepípedos com cores escuras e iridescentes. No início, alguns dos homens não se preocuparam. Esperaram que a chuva passasse para que pudessem retomar o trabalho. Mas a chuva não parou. Os ventos sopraram mais fortes e os relâmpagos sacudiram a torre. Os dias se transformaram em semanas e ainda assim a chuva não parou. Todas as noites o sino tocava 13 vezes e todas as manhãs a escuridão cobria a cidade. Os homens ficaram com medo e oraram seus deuses. Ainda assim, as chuvas não pararam e as nuvens negras pairaram como uma mortalha sobre os campos de milho encharcados. Os homens foram até os anões e imploraram sua ajuda. Os barbudos estavam despreocupados. O que mais seria, além de um pouco de chuva na superfície, hein? No seio da terra, tudo era quente e seco. Agora, os homens estavam amontoados em suas habitações, com um medo que corroía seus corações. Eles enviaram alguns de seus mensageiros para longe, mas nenhum deles voltou. Alguns foram ao templo para orar e sacrificar sua pouca comida aos deuses, mas encontraram a porta do templo fechada para eles. A chuva ficou mais forte. Pedras de granizo escuras caíram do céu e esmagaram as colheitas encharcadas. O grande sino tocava uma sentença de morte sobre a cidade aterrorizada. Logo, grandes pedras rasgaram os céus, precipitando-se como meteoros escuros para esmagar as casas dos pobres homens. Muitos adoeceram e morreram sem causa aparente, e os bebês recém-nascidos dos homens ficaram horrivelmente retorcidos e deformados. Os ratos devoraram o pouco milho armazenado que restava dos homens, e eles começaram a morrer de fome. Os anciões dos homens foram ver os anões novamente, e desta vez exigiram sua ajuda. Eles queriam trazer seu povo para baixo do solo, para a segurança. Eles queriam comida. Os barbudos ficaram zangados e disseram aos homens que os salões inferiores estavam inundados e sua comida também já havia sido devorada por ratos. Restavam apenas comida e abrigo suficiente para eles e seus parentes. Eles expulsaram os homens de seus salões e fecharam suas portas mais uma vez. As ruínas da cidade acima, cada dia se tornava mais mortal que o anterior. Os homens se desesperaram e pediram socorro a deuses sombrios. Sussurraram os nomes dos esquecidos, príncipes demônios de outrora, na esperança de alguma salvação. Mas deles nenhuma ajuda veio. Em vez disso, os ratos voltaram, maiores e mais ousados do que nunca. Suas formas eram furtivas e peludas, e estavam infestando a cidade destruída. Eles se banqueteavam-se com os caídos e derrubavam os fracos. A cada meia-noite, o sino tocava 13 vezes no máximo, parecendo agora descarado e triunfante. Os homens viviam como criaturas caçadas em seu próprio lar, enquanto grandes matilhas de ratos percorriam as ruas em busca deles. E, por fim, os homens, desesperados, pegaram as armas que tinham e bateram na porta dos anões, ameaçando que, se não saíssem, os arrastariam pelas barbas. Nenhuma resposta veio de dentro.
Os homens pegaram vigas e derrubaram as portas para revelar a desgraça abaixo, túneis escuros e vazios. Preparando-se, os lamentáveis remanescentes da população outrora orgulhosa da cidade desceram. E lá, nos antigos salões de tesouro, eles encontraram o que restou dos anões, onde agora não havia nada mais do que ossos e pedaços de panos roídos. E lá, os incontáveis olhos vislumbraram a luz moribunda de suas tochas e fazia com que os milhares de olhos brilhassem como a prata em uma noite de lua cheia. Os ratos se aproximavam para os devorar. Os homens ficaram de costas uns para os outros e lutaram por suas vidas. Mas contra tal ferocidade implacável e incontáveis números de hordas de vermes, quaisquer que fossem suas armas, seriam inúteis. A maré monstruosa de ratos fluía sobre eles como um rio dentre as pedras, e um por um, arrastando-os para as profundezas da escuridão, onde logo foram despedaçados, os dentes amarelos e cinzelados, afundando em sua carne macia, rasgando, cortando e mastigando. Era uma massa de pelos escuro, afogavam seus gritos lamentáveis, com seus sussurros hediondos, enquanto se banqueteavam com a doce carne dos homens.